Salve, salve você que está acompanhando aqui a Casa Viva Meraki. Este é o 4º festival da Meraki com o tema Nossas Origens. Quero me apresentar, eu sou o Natan Vieira, estou aqui com o meu parceiro, o Wellington Batista, para a gente poder falar um pouquinho de música com vocês. São 2 oficinas, né, Batista? É isso aí, 2 oficinas. E aí que a gente começa o papo com o Batista falando de produção musical, né? É isso aí, vamos estar falando um pouquinho a respeito da história da produção musical, né? Vamos fazer um passeio pelo conhecimento dos instrumentos musicais, dos instrumentos que são utilizados dentro dos estúdios de gravação e vamos ali conhecer um pouquinho também das DAW, que são as Digitais Audio Workstations, que são nada mais do que o software que a gente trabalha com as gravações. E logo depois eu venho ensinando a você que está começando a carreira, como é que você gerencia carreira, como é que você vai vender show, como é que você produz o material que você acabou de fazer lá com o Batista. Isso. Então, o nosso convite é esse. Participe, não é só para músico, você que é artista no geral, acredito que vai usufruir bem, né, Batista? Com Participar certeza. bem, tudo você consegue absorver uma coisa legal dessa oficina nossa. E o nosso agradecimento aí à Casa Viva Meraki, todo mundo da casa, né? E esse super projeto, esse super festival que tem o apoio da Lei Aldir Blanc. Então vamos ao primeiro módulo. A história da produção musical. Muito bem, pessoal, tudo jóia? Eu sou o Wellington Batista, sou músico, sou professor de bateria e sou produtor musical. A intenção desse vídeo é passarmos para vocês de uma forma simplificada, de uma forma didática, um pouquinho do que é a produção musical. E nada melhor do que iniciarmos com a história da produção musical. É claro que essa história ela é um pouco mais vasta, né? Mas como temos pouco tempo para podermos falar dessa história do que é a produção musical, então eu optei por fazer um vídeo um pouco mais reduzido, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da criação dos equipamentos que estão relacionados à produção e à gravação musical. Então, nada melhor do que falarmos num sentido cronológico. Houve algumas outras criações, né? As quais eu não vou citar aqui justamente pela questão de um tempo reduzido. Mas eu vou falar um pouquinho a respeito das principais, tá? Em 1877 foi feita a primeira gravação de voz usando o fonógrafo, um aparelho cilíndrico com várias camadas de metal inventado por Thomas Edison, e no qual era armazenada a informação. Edison fez a primeira gravação com o célebre poema Mero Reza Little Lamb. No YouTube você pode encontrar um vídeo chamado Vozes do Passado no canal Uma História a Mais. Você pode ouvir nesse vídeo gravações de pessoas importantes do passado, entre elas Thomas Edison. É muito interessante e vale a pena conferir. Em 1888, Emile Berliner inventou um terceiro tipo de fonógrafo, o gramofone, que faz a leitura horizontal do disco. Berliner foi o primeiro a produzir em massa cópias de vulcanite de borracha dura, a partir de uma gravação master de zinco. Deixa de ser necessário, por exemplo, que um cantor tenha que cantar 10 vezes ou mais uma gravação. A partir dessa invenção é que pôde-se obter cópias de gravação, o que atualmente seria conhecido como os LPs. Em 1935 a coisa começa a tomar um novo rumo, já começa a entrar em voga as gravações magnéticas. Então é apresentado o magnetofone, aparelho de gravação em fita magnética da marca BASF, uma marca que a gente conhece bastante por causa das fitas cassete BASF. Em 1948, a companhia Columbia introduz o disco de longa duração, o long play, de 12 polegadas com 33 1/3 de rotação por minuto, e com a capacidade para 23 minutos de cada lado em gravação. Esse disco era feito de vinil, que apareceu em substituição à goma laca, usada até essa altura, e apresentava sulcos microscópicos que seriam lidos por agulhas específicas.
Em 1965 chega então a fita cassete. A Philips é que criou essa tecnologia e colocou no mercado, que foi bastante utilizada. Muito se diz que foi a partir da fita cassete que começou a surgir a pirataria no meio musical. Em 1980, no auge da produção musical, no auge da qualidade musical em que o mundo vivia, surgiu o primeiro leitor de CD, que foi finalizado da união entre as empresas Philips e Sony. Por fim, podemos observar a evolução dessa tecnologia, desde o LP, a fita cassete, ao CD, ao Discman, que todo mundo gostava, ao Walkman, que foi o sonho de muita gente, e por fim o iPod, que até hoje ainda é um dos objetos de desejo de muitos dos amantes da música. O que é produção musical? Produção musical, na verdade, ela é uma evolução de uma necessidade. Ela é a evolução do que antigamente era o técnico de áudio, o engenheiro de áudio. O engenheiro de áudio, percebendo que o mercado solicitava um pouco mais de detalhamento nas gravações de áudio, é aí que surgiu a produção musical, que surgiu o produtor musical, que precisou um pouco mais de refinamento técnico para melhoria na qualidade das produções de áudio. O que é um produtor musical? O produtor musical muitas das vezes é confundido com o arranjador. Na verdade, um produtor musical não precisa ter necessariamente conhecimentos de arregimentação, o que não impede um produtor de ser arranjador e muito menos impede um arranjador de ser um produtor. O produtor musical é aquele que gerencia a carreira dos artistas, no sentido de composições, no sentido de administração de álbuns, no sentido até mesmo de contratos com relação a eventos. O produtor musical também é um gerente de bandas. O gerente de bandas é aquele que é responsável pela contratação dos membros da banda, é responsável também pelos ensaios, é responsável pela montagem, manutenção e execução do repertório. A originalidade é o ponto fundamental na carreira de um produtor musical. Antigamente, ser diferente era o que trazia o sucesso. Hoje, completamente diferente essa mentalidade, ser igual a todos aqueles que fazem sucesso, pensa-se que daí obtém-se o mesmo sucesso. O que é preciso para ser um produtor musical? O que se precisa para ser produtor musical inicialmente é um conhecimento musical. Não se torna necessário que seja um conhecimento acadêmico, porque nem todo mundo tem condição de pagar uma faculdade de produção musical, de uma faculdade de música. Para muitas pessoas isso é completamente inviável. Mas o conhecimento musical empírico, aquele que se adquire em meio à carreira musical, esse é indispensável. É necessário que você tenha um conhecimento básico musical, para que você saiba a linguagem musical ali no momento em que estiver trocando as ideias para uma produção de um álbum. Então isso é bastante necessário. Aquele que não tem condição, que busca esse conhecimento, existem vários cursos, existe muito material na internet que pode te orientar com relação a isso. Conhecimento de áudio também é muito importante. Sem ele, fica completamente inviável a manutenção da sua carreira como produtor musical. Conhecimento de áudio no sentido de conhecer a atuação do áudio no meio, a atuação do áudio, como que ele funciona no espectro físico, e até mesmo o conhecimento de áudio no sentido de conhecer seu equipamento, no sentido de conhecer
o seu instrumento, essas coisas. Conhecimento de tecnologia, sem ela também completamente inviável a execução da carreira de produtor musical. Você tem que conhecer o que está rolando no mundo da tecnologia musical. Conhecimento de mercado. Conhecimento de mercado está relacionado ao mercado de trabalho. Como toda profissão, é interessante que você faça uma pesquisa para conhecer os locais onde que você pode colocar a sua arte em ação, né? É interessante que você não entre no escuro. Conhecer, fazer uma sondagem de mercado, ver o que é que pode ser aplicado, o que não pode ser aplicado, o que é comercialmente viável, o que não é viável, tudo isso é interessante. E todos esses critérios que aqui eu citei, todos eles você pode encontrar um material vasto na internet que pode te auxiliar nesses estudos, e é aconselhável esse tipo de pesquisa. Olá, amigos, estamos de volta. Agora para tratarmos de uma outra parte também de suma importância dentro do conhecimento do mundo da produção musical. Neste momento nós vamos passar a conhecer os equipamentos que são necessários para cumprir essa tarefa de produzir um áudio com qualidade. Antes de começarmos a falar sobre os equipamentos necessários, é bom destacar que existem dois tipos de gravação. Existe a gravação analógica e existe a gravação digital. A gravação analógica é a gravação que foi realizada nas décadas de 60, 70, 80 e ainda é utilizada até hoje. Porém, os equipamentos são dispendiosos, são muito caros e torna-se fora da realidade para a maioria dos produtores no Brasil. Entre os equipamentos necessários, nós precisamos, a princípio, de ter um computador com um software. Esse computador pode ser um Windows, né? mais acessível, e também pode ser um Mac. O Mac tem uma resposta um pouco melhor com relação a produções mais pesadas. A questão do software fica a gosto de cada um. O interessante é que você, a princípio, experimente alguns e se identifique com algum deles. E o importante é que depois dessa experimentação você escolha um para trabalhar, porque os recursos do software são vários, são infinitos. E para que você tenha um domínio dessa ferramenta, é importante que você gaste tempo para estudos, para análise, para execução de trabalho, muita coisa. Então, é necessário dedicação para o desenvolvimento dentro de um software. Dando prosseguimento, o próximo equipamento que nós necessitamos é de uma placa de áudio. Essas placas, elas existem de várias formas e de vários modelos, com vários recursos, e isso aí depende muito daquilo que você planeja para a sua produção. O interessante é que essa placa tenha no mínimo 2 canais, que tenha entradas de áudio e saídas para áudio e monitorações em fone de ouvido, e que principalmente tenha conexão MIDI e conexão USB. Quanto à marca dessa placa, dessa ferramenta, isso aí fica a gosto de cada um, obedecendo um critério também da questão de poder aquisitivo. Outro equipamento que se faz necessário dentro do mundo da produção musical, da produção do áudio, sem sombra de dúvidas, esse é um equipamento que necessita de uma determinada qualidade. É o microfone. Existem vários tipos de microfone. Existe o microfone dinâmico,
que é muito utilizado para gravação de instrumentos percussivos, instrumentos aonde exige um pouco mais de movimento do diafragma do microfone, devido à grande pressão sonora. E existe os microfones condensadores, que são mais indicados para captação de violões, violinos e, acima de tudo, para captação do áudio da voz. Esses microfones têm como principal característica uma qualidade sonora extrema. E, além do que, a sua captação é bem maior. Porém, esses microfones não suportam muita pressão sonora, ficando dessa forma a opção do microfone condensador. Pode haver também a combinação de gravação dos dois microfones. Monitores. Os monitores são peças também fundamentais dentro de um home studio e dentro da produção musical. Os monitores é que têm a principal função de apresentar ao produtor a real fonte sonora. É ele que traz para você a realidade que você poderá perceber no áudio que você está produzindo. A fidelidade desse áudio é importante para que ele soe de maneira igual em equipamentos diferenciados. Por isso, faz necessário a utilização de monitores de alta qualidade. Os fones de ouvido, assim como os monitores, têm a mesma função: trazer um áudio de qualidade, um áudio que possa soar de maneira igual em equipamentos diferentes. Porém, o fone traz um recurso a mais. O fone, caso você não possua uma sala tratada, o fone de ouvido irá lhe auxiliar bastante no momento de mixagem. Controladores MIDI. Os controladores MIDI nada mais são do que teclados, os quais muitas das vezes não possuem som, e são utilizados para gravação de sinal MIDI. Podem ser gravados quase todos os instrumentos através dos controladores MIDI, com o uso de VSTs aplicados dentro da DAW. Em alguns casos, faz-se necessário a utilização da mesa de som. Quando, ao se gravar, por exemplo, vários canais com vários instrumentos sendo tocados ao mesmo tempo, a mesa de som torna-se totalmente indispensável. Mas no caso de home studio, essa peça pode sim ser deixada de lado, sendo utilizada somente a placa de som de 2 vias. Sala tratada. A sala tratada é o sonho de todo produtor musical, mas não é a realidade de muitos. Por isso é necessário que você tenha um local, ainda que não seja tratado, que seja um local reservado, aonde haja silêncio e aonde você possa fazer suas gravações de uma forma profissional. Muito bem, dando continuidade aos nossos estudos, vamos falar agora sobre a DAW. DAW que tem o seu significado digital Audio Workstation, ou seja, estação de trabalho em áudio digital. As DAWs, em sua maioria, trabalham dentro da mesma sequência lógica, né? E cada uma tem sua especificidade, cada uma delas tem uma característica que as distingue. Algumas são voltadas para hip hop, algumas são voltadas para o clássico, algumas são voltadas para o pop rock, para o rock britânico, mas na grande maioria todas elas têm condições técnicas de você produzir qualquer estilo musical.
Essa que estamos falando aqui é o Logic Pro, que é uma DAW que é utilizada somente no sistema iOS do Mac, da Apple. Mas existem várias outras que trabalham bem em todos os sistemas. E como eu disse, todas elas seguem basicamente a mesma lógica, os mesmos critérios. A disponibilização das ferramentas são as mesmas. A visualização de cada ferramenta também muito parecido, muito próximo, né? E as funções também basicamente a mesma. Ou seja, se você conheceu uma DAW, automaticamente você conheceu todas. O ideal é que você se especialize em somente uma ou duas, ou pelo menos nas mais comuns. Porque é importante conhecer bastante de uma DAW e isso vai gerar um resultado bacana no seu trabalho. Falando aqui sobre o Logic aqui em cima, como todos os programas, tem a sua barra de navegação aqui, né? Onde você pode abrir os novos arquivos, abrir trabalhos recentes, entre outras coisas. Tem a aba de edição, onde que você vai fazer as edições de suas capturas, né? Ou de áudio ou de MIDI. Tem as tracks, a navegação dentro do programa, a aba responsável pela gravação, pelo início da gravação. Até mesmo aqui você pode observar que tem os controles do metrônomo, uma coisa que é muito importante de conhecer. Tem essa aba Mix aqui, que é uma visão geral também. Você pode acompanhar detalhes de algumas coisas que estão sendo executadas dentro do programa. O View também trabalha dentro dessa mesma visão aqui do Mix. E o Window também, que são também alguns ajustes um pouco mais aprofundados. O Help, que todo programa também tem, né? Para caso você necessite de uma ajuda, todos esses programas acompanham o manual, infelizmente em inglês, então se faz necessário ter uma noção básica de inglês. Muito bem, dando sequência, temos a livraria, né? Livraria é da onde que você pode puxar os presets dos instrumentos que nesse programa, dos VSTs que nesse programa, no caso, já vem instalados nele. É um programa muito bom, justamente por essa questão aqui. Ele tem cerca de 60 GB de VSTs. Temos aqui a aba do Inspector. Inspector, estou abrindo e fechando aqui para você ver o que é. O Inspector é essa parte aqui do programa, que a maioria de todas as DAWs tem isso aqui também, ó. É onde que você pode acompanhar a entrada, né? Se você está trabalhando com uma placa de várias entradas, por aqui você seleciona a entrada que será utilizada para a gravação. Temos aqui a saída da gravação, para onde que você quer mandar o áudio que irá entrar por este canal, né? Você pode selecionar qual saída que você achar melhor. Temos aqui também os sends, ou seja, os envios, né? Outra coisa que é muito utilizado, aqui eu estou falando basicamente do que mais se utiliza dentro do canal. E aqui a aplicação de efeitos, os efeitos de áudio, os compressores, equalizadores, tudo está nessa abazinha aqui. Você clicou, você tem à sua disposição todos os efeitos que já estão instalados na sua DAW, ou no seu computador, melhor dizendo. Por aqui você tem a formação de grupo, né? Às vezes você quer agrupar um ou mais canais, é por aqui que você seleciona e cria os grupos. Tudo isso que eu estou dizendo aqui são funções que tem em todas as DAWs. Funções essas que são primordiais e são básicas, que são utilizadas no dia a dia dentro de um programa de gravação de áudio. Temos aqui também o leitor da automação, né? Aqui você seleciona o modo de automação. Automação são programações que você faz, que são aplicadas no áudio automaticamente.
Você grava essas programações, tipo, num determinado momento eu quero que entre um efeito, mas no momento seguinte eu já não quero mais esse efeito. Por aqui você faz esse tipo de automação. Ou seja, ele é uma atitude automática. Ela vai entrar e sair sozinha. Outro botão fundamental também é esse daqui, o panorâmico. Através do panorâmico é onde que você irá alocar o seu instrumento dentro do espectro sonoro. Se você quer para a esquerda, se você quer para a direita, totalmente virado para a esquerda, totalmente virado para a direita, um pouquinho centro-esquerda, um pouquinho centro-direita. Isso aqui é igual posição política. Você que decide. Aqui são os VUs, né? Os medidores da entrada de sinal e da saída de sinal. E aqui é o conhecido fader, que todo mundo sabe o que é, para que serve. É através desse botão deslizante aqui é que você vai dosar o volume que você quer que o seu instrumento, que sua voz tenha dentro da mixagem musical. Aqui nós temos o botão de mute para mutar o sinal. E do lado aqui nós temos o botão de solo para solar o sinal. E em cima temos o botão de REC para assinalar o canal onde será gravado, né, o áudio. Caso seja mais de um canal, você irá selecionar esse REC em todos os canais. E aqui temos um botão de monitoração do áudio que você está entrando com ele. Esse áudio irá retornar para você para que seja monitorado. Do lado aqui sempre irá aparecer, sempre que você tem um canal aberto ou vários canais abertos, do lado sempre irá aparecer o canal de saída. Aqui é um canal de entrada e aqui, como você vê, a saída desse canal está endereçada para Stereo Out, que é esse canal aqui. Então, ou seja, tudo que acontece aqui automaticamente irá sair nesse canal de áudio. É através desse canal de áudio aqui, esse Stereo Out aqui, ou de um canal auxiliar, que você pode começar no processo de mixagem. Você já pode começar também o processo de masterização, coisa que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Nessa outra aba aqui é onde você vê os canais dos instrumentos. Aqui você pode acrescentar vários canais que você quiser, né? Tá vendo? Pode ir acrescentando quantos canais você quiser por aqui, tá? Vamos supor que tenhamos aqui 3 canais. Eu seleciono o canal, trabalho, né, no canal. Posso estar gravando no canal aqui que eu quiser. Tá? O início aqui de uma gravação. Posso estar gravando o canal que eu quiser. Oi, alô, som, ei, 1, 2, teste. Tá lá. Posso ouvir. Oi, alô, som, ei, 1, 2, teste. Como eu havia dito. Se eu quiser gravar, como eu havia dito, se eu quiser gravar em mais de um canal, eu posso estar selecionando também para que sejam gravados juntos, entenderam? Aqui nessa parte de cima, aqui nesse display, é onde você vai acompanhar. Ele te proporciona o acompanhamento de várias funções dentro do processo de gravação. Aqui você tem a visualização da barra do tempo, dos bits, da divisão e da subdivisão. Que é importante isso aqui para você se localizar dentro da música um determinado momento, né? Um arranjo em um momento da música. Tudo isso você pode endereçar, pode ser localizado por isso aqui. Aqui é o tempo da música, o tempo em que a música foi composta. Isso aqui, na verdade, é o primeiro, é a primeira informação que você entra com ela antes de iniciar uma gravação. É importante que você tenha já em mente qual o tempo que será executada a música. Aqui é a fórmula de compasso, que também você pode escolher aqui que você achar melhor para a música, né? Uma vez que as músicas já vêm com essa divisão já definida pelo compositor. Aqui é o tom da música. Muitas DAWs oferecem a opção de tom. No caso dessa daqui é porque ela trabalha muito com loops.
E os loops, quando você coloca aqui dentro do editor aqui, esse loop ele já vai cair no tom. Aqui nós temos alguns recursos que que já são específicos dessa DAW, né? Alguns recursos dela, mas que às vezes aparecem em outras DAWs de forma diferente. Aqui é a forma de gravação, replace, né? Substituir, ou seja, você errou. Quando você grava, irá somente substituir a gravação errada. Você assinalou aqui, você está indicando que tipo de gravação que você quer. Temos aqui uma função muito utilizada em todas as DAWs, que é também relacionada à forma como você regrava alguma coisa, né? Errou, quer gravar de novo. Nós temos o Auto Punch, que é muito utilizado. Isso aqui também tem a mesma função desse botão aqui de baixo, desse daqui, que é a monitoração, do software. Esse daqui. Por aqui você indica se vai utilizar os efeitos pré-fader ou pós-fader. Uma coisa que às vezes não é tão utilizada em mixagem, não. Temos aqui um recurso que há em muitas DAWs, que é o processo de gravação em baixa latência. Às vezes você está com um equipamento que não te oferece muito recurso, então você aciona esse botão e ele vai te dar uma folgazinha para que você trabalhe em baixa latência. Afinador, que todo mundo conhece. Contagem para entrada de tempo das gravações, com essa função acionada antes de você começar a gravar, quer dizer que o programa vai contar até 4. Contou 4, você inicia a gravação. E o metrônomo, que todo mundo também já conhece, que também se faz muito necessário em gravação. Então é importante que o músico que esteja para gravar saiba tocar com metrônomo, porque senão você vai ter sérios problemas. Esses outros botões aqui, esse daqui é para você acompanhar os áudios das suas gravações, né? São botões também específicos dessa DAW. Temos aqui um bloco de notas que você pode anotar alguma coisa relacionada à sua produção, né? Algum dado que você não queira esquecer, você pode anotar por aqui. E aqui nós temos o carro-chefe dessa DAW, que são os loops. Essa DAW é uma DAW voltada muito para a produção de música eletrônica, de hip hop, e os produtores utilizam muito disso aqui. Isso aqui é uma coisa muito grande que tem nessa DAW. Por aqui você pode ver a quantidade de instrumentos que possuem loops dentro dessa aba aqui. Aqui são os áudios que foram gravados. Por aqui você pode gerenciar os áudios que estão na sua produção. Por aqui você também pode limpar o disco, excluindo áudios que não estão sendo utilizados na produção. Ok? Então, aqui é uma mostra bastante resumida, porque não se trata de uma DAW específica. Aqui é para passar conceitos, estamos aqui para passar conceitos universais de todas as DAWs. Espero que tenha sido bem claro, né? Bem objetivo e bem simples. Muito bem. Na sequência nós vamos falar um pouco da gravação, mas já no sentido prático. Para isso nós vamos abrir aqui Logic. Vamos criar um novo projeto. Nesse projeto eu vou selecionar a aba áudio, pois é uma gravação em áudio. O Logic aqui já me dá as opções dentro do canal. Nessas opções aqui da entrada, eu seleciono a segunda entrada da minha placa, pois o meu violão está plugado na segunda entrada. Vamos ver aqui se já está recebendo sinal. Um pouco mais de volume.
Você pode observar aqui o nível de entrada de volume. É um nível bom, não precisa ser uma coisa muito alta e também não pode ser muito baixa. Agora eu tenho que ajustar o tempo da música. Para isso eu vou utilizar o teclado do computador para poder ajustar o tempo em que eu vou executar a canção. Ele nos deu aqui 57 BPMs por minuto. Vamos arredondar para 58. Ok. Já podemos dar início à nossa gravação. O R da trilha já está selecionado. Então, para que eu possa iniciar a gravação, é somente eu digitar o R também do teclado. Como a opção lá em cima de pré-contagem, né? 1, 2, 3, 4 está marcada, quer dizer que o programa vai contar para mim 4 vezes antes de começar a gravar. Deixa o som do instrumento morrer naturalmente, para que não haja cortes brutos, né? Agora, nesse momento, nós vamos abrir um canal MIDI e faremos uma gravação de um teclado. Para isso, eu já entro na função de nova track. O programa vai me dar a opção do que eu quero gravar. Por ser um software, um instrumento, um VST, eu já seleciono essa aba, Software Instrument, e dou criar. Aqui ele abre para mim a livraria do Logic, que contém vários instrumentos, mas nesse caso aqui eu vou escolher um outro instrumento, um outro VST que eu tenho instalado no meu computador. E vamos dar sequência. Vou gravar esse órgão. Já está selecionado. Dá uma conferida no som. Já posso fechar o VST. E aqui vou deixar somente marcado a trilha na qual eu vou gravar o órgão. Muito bem. Vamos acionar a tecla R. O programa vai contar para nós 4 tempos e iniciamos a gravação.
Ok. Tudo certinho. Houve alguns errozinhos ali, mas na edição nós vamos falar justamente sobre esses erros, tá ok? Como corrigi-los. Podemos ainda colocar outros instrumentos, né? Utilizando até mesmo o próprio controlador MIDI que nós temos aqui. Então vamos colocar dessa vez, vamos colocar um piano. Da mesma forma, eu seleciono novamente Software Instrument, acrescentou a trilha aqui de piano. Vou colocar um piano elétrico. Ele já abriu para mim aqui as configurações do piano elétrico. Então vamos lá, mais uma vez no REC. Ok, podemos ainda colocar mais um instrumento. A quantidade de instrumento que você quiser colocar, isso fica a seu critério. Estou colocando aqui somente uns instrumentos básicos para que nós possamos ter um entendimento um pouco melhorado do que é uma produção musical. Isso aqui é uma música muito simples, uma sequência de notas muito simples, somente para demonstrar a funcionalidade de uma DAW. Então vamos lá, vamos gravar mais um instrumento VST. Poderia ser um contrabaixo elétrico, tocado normalmente, mas vamos optar aqui por ser um instrumento virtual, para ser um pouco mais fácil. Ainda continuo aqui no Software Instrument, criar, só que dessa vez eu já vou aqui nessa aba Bass, colocar aqui um baixo elétrico, escolher um melhor aqui. Esse está com um timbre bom. E então vamos gravar. O canal está selecionado, o canal que eu quero gravar selecionado. Prestar atenção para desmarcar os outros canais, porque senão vai gravar nos outros também. Você vai estragar sua gravação, então marque sempre no canal que você quer que o som entre. Então vamos dar início, apertando o REC do teclado e a contagem de 1 compasso.
Ok. É isso aí. Agora nós vamos partir para edição. Bom, na sequência nós já vamos tratar de modo prático também da edição do áudio. Então vamos lá. A primeira coisa que é importante se fazer no áudio é a quantização, para que você possa tratar o áudio de uma maneira melhor, que ele possa soar melhor durante o processo de edição e de mixagem. É bom que você dê uma quantizada. Já é interessante que o músico toque quantizado, mas se você puder dar um reforçozinho nessa quantização, também é muito bom. Então vamos lá no processo de quantização. A primeira coisa que eu vou quantizar aqui é o violão. Nesse programa tem uma função muito bacana de quantizar, que adianta bastante esse trabalho. Vamos ver se vai ser necessário a quantização desse violão. Caso não seja, é muito simples, é somente desfazer. Que eu vou optar por uma quantização nessa figura rítmica. Então vamos ver. Você já percebe que ele coloca todas as notas no tempo certo. Tá ok? Vamos dar uma ouvida. Colocar o metrônomo. Muito bem. A quantização desse áudio aqui não apresentou nenhum problema, então não é necessário que a gente quantize esse violão. Vamos partir para os instrumentos acústicos, os instrumentos virtuais. Vamos aqui no piano. Vamos ouvir somente o piano. Vamos selecionar tudo. E vamos quantizar. Também na mesma figura. Tá aí. Não deu para perceber muita coisa porque o piano já foi tocado bem quantizado. Vamos ouvir alguma coisa. Piano não, né? O órgão. Quantizado. Tudo ok. Partindo agora para o piano. Seleciono tudo novamente. Tudo selecionado. Observe aqui, durante o processo de quantização, o que irá acontecer com essas notas. Observe que houve algum movimentozinho, muito pouco, porque também já está quantizado. Agora vamos ouvir um pouquinho. Isso, ok. Dando sequência. Vamos agora no contrabaixo. Observem novamente, selecionado todas as notas do contrabaixo, observe o posicionamento e vamos quantizar na mesma figura. Movimentou muito pouco, quer dizer que também já estava quantizado, já foi tocado quantizado, tocado dentro do tempo, né?
Vamos ouvir um pouquinho. Dentro já falando um pouco sobre a edição, podemos perceber que aqui tem uma notinha que ficou fraca. A intensidade da nota é relacionado nessa tecla aqui, o velocity. Então a gente já pode fazer essa correção aqui, ó, aumentando esse velocity aqui, para que a nota soe igual às outras. Você pode perceber que ela já mudou até mesmo a cor. Então vamos ouvir novamente esse trecho que estava baixo. Muito bom, ok? Da mesma forma, quando temos uma nota dessa cor vermelha aqui, significa que ela está sendo tocada no máximo dela. Podemos fazer também a operação inversa, que é abaixar essa nota. Olhe que ela agora irá soar da mesma altura das outras, ó. Você pode perceber que existem várias notas aqui que podem ser feitas essa correção. Então é um processo muito simples. Vamos corrigir só essa última aqui. Muito bem. Seguindo. Agora nós temos aqui, que eu já coloquei uma bateria. A bateria já está, por se tratar de uma bateria MIDI, ela já se encontra quantizada, ok? Vamos ouvir agora os instrumentos e vamos fazer uma pré-mixagem. Essa pré-mixagem é somente para podermos localizar os instrumentos e os volumes dentro do espectro sonoro. Então vamos observar primeiramente o volume. Já de cara dá para perceber que vou nomear aqui primeiro os instrumentos para facilitar a identificação. Violão, órgão, piano, baixo e bateria. Então vamos ouvir novamente. Percebemos que o órgão está alto, então vamos abaixá-lo. O violão também está bem alto. Vamos abaixar um pouco o violão. Uma coisa que podemos observar aqui é a oitava do piano. O piano está com som muito agudo, né? Vamos ouvir aqui, ó. Tá vendo? Tá bastante agudo. Então vamos mudar a oitava desse piano. Vamos abaixar para uma oitava esse piano. Aqui também tem essa função. Todas essas funções em todos os programas você pode encontrar. Vamos abaixar aqui até menos 12. Isso. Olha como que vai. Ouça como vai soar agora. Um pouco mais grave e mais dentro da música, né?
Vamos abaixar também um pouquinho o contrabaixo. Muito bem, essa parte nós falamos sobre a captação e a pré-mixagem. Nós vamos falar agora, na próxima parte, do tratamento do som. Vamos fazer algumas correções com relação ao tratamento do som de cada instrumento, ok? Muito bem, nesse momento nós vamos continuar falando sobre a mixagem. Já tratamos algumas coisas com relação à quantização e neste momento agora nós vamos tratar o som. Vamos iniciar aqui pelo violão. Vamos ouvir um pouquinho do violão, né? Vamos tirar o metrônomo aqui para perceber o som um pouquinho melhor. Ok. Primeira coisa que podemos colocar no violão é um compressor. Compressor para que ele chegue um pouquinho nós podemos iniciar com os presets do próprio compressor. Muito bem, já deu um ganho no compressor, o compressor já deu um ganho no violão, né? Já tornou o som um pouco mais presente. Agora a gente pode tratar esse som também com um equalizador. Vamos acrescentar aqui agora um equalizador. Vamos ouvir um pouco mais do violão. Podemos criar um loop aqui para... Podemos perceber que aqui, nessa região de 100 Hz aqui, o que existe geralmente são ruídos. Não são frequências exatas como as que estão de 200 Hz em diante. Então a gente pode eliminar essas frequências. A princípio parece que o som do violão está frouxo, mas na somatória esse som ele passa a ficar um pouco mais agradável. Podemos dar também um ganho aqui no agudo. O médio tem algumas frequências do médio aqui que estão um pouquinho incomodando. Para que a gente ache qual a frequência, a gente pode utilizar essa técnica aqui.
desse grave. Ok. Podemos aplicar no violão também um pouquinho de efeito. Esse efeito ele pode ser aplicado no canal diretamente ou pode ser aplicado via canal auxiliar. Vou aplicar por aqui mesmo só para ser um pouquinho mais rápido. Só um pouquinho de efeito mesmo, para que você possa perceber como é o funcionamento do programa. Claro que não é um efeito indicado nesse instrumento, mas só mesmo para efeito didático. O piano, o órgão, vamos ver o que tem no órgão aqui. O órgão também pode ser colocado um compressor para poder dar um ganho maior no instrumento. Vamos utilizar os presets que tem no próprio programa para ser um pouco mais breve, né? Isso. É um compressor leve. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar um equalizador no órgão somente para cortar algumas frequências que estejam sobrando. Vamos lá. Observe que o órgão trabalha até essa faixa aqui, ó. Aqui você pode perceber a atuação do órgão. Se é dessa forma, não há necessidade de que ele esteja aberto até aqui. Ok? A mesma coisa no piano. Vamos colocar um compressor. E vamos colocar um equalizador para cortes de frequência. Observa que acontece a mesma coisa. Abaixo de 100 não se observa nada. Ok, no contrabaixo vamos fazer também a mesma coisa. Vamos colocar um compressor. E vamos cortar também frequências. Só que no contrabaixo já acontece de maneira diferente. Você já observa que o contrabaixo não tem muita ação acima de 2K. Então nós vamos cortar essas frequências daqui. Isso é uma mixagem básica, somente para efeito didático, para que você possa observar a funcionalidade de uma DAW.
claro que as equalizações, tudo aquilo que você pode fazer é infinito aqui dentro desse programa. Então vamos lá ouvir um pouquinho do que aconteceu por aqui. Muito bem. Outra coisa que pode ser feita também é o trabalho com panorâmico. Panorâmico é peça fundamental dentro da mixagem. Então no panorâmico aqui eu posso colocar o órgão para a esquerda, né? O piano um pouco para a direita e deixar o violão um pouquinho fora do centro. Um pouquinho fora do centro porque no centro é indicado que fique somente a voz. Aqui no contrabaixo também eu posso jogar ele um pouquinho para a direita, somente para sair fora do centro. A bateria, como trabalha um espectro mais aberto, não tem importância que ela fique aqui no meio, sendo que as peças estão distribuídas dentro desse espectro. Vamos ouvir de novo. Posso inverter também esses pans para ver qual deles soa melhor. Outra coisa que eu posso fazer também aqui, por se tratar de um instrumento MIDI, eu posso também substituir o timbre do instrumento. Eu tenho aqui um piano elétrico, vou substituir esse piano elétrico por um piano comum. Então vamos lá, utilizar um piano aqui bem conhecido do Logic. Aí já mudou. Ouça o som do piano. Fica um pouco mais interessante com o estilo musical. Então vamos lá. Vamos mudar agora novamente. Por ter mudado o timbre do piano, se faz necessário voltar esse piano para o centro. E vamos colocar o violão para o lado esquerdo. Vamos ver o que vai dar. Um ajuste final, vamos fazer aqui na bateria. O bumbo da bateria está um pouco alto, vamos abaixar um pouquinho. Ok? É isso aí pessoal, nós mostramos aqui agora o que é uma mixagem, né? Tratamento do som. E vamos falar agora mais adiante a respeito da masterização. Também um conceito um pouco mais simplificado do que é masterização. Tá ok? E vamos ficar aí com o som.
Muito bem, vamos agora para a parte final dos nossos estudos e vamos falar a respeito da masterização. A masterização é uma das últimas etapas da produção musical, mas nem por isso a menos importante. O conceito de masterização ele é bastante amplo. Muito se pensa a respeito desse assunto. Alguns defendem a masterização digital, outros defendem a masterização analógica, porém o que deve ser levado em conta é o material que se pretende produzir e também deve-se levar em conta qual o meio de divulgação desse material. Se você pretende fazer um long play, que muitos ainda costumam fazer, você deve seguir por um caminho, mas se você deseja os meios digitais, o mais indicado seria também uma masterização digital. Mas cada um tem uma opinião, então vamos aqui passar alguma coisa do que temos feito e tem dado certo. Após terminado a música, né, tudo já mixado, tudo colocado no lugar, feito as correções de notas, as correções de quantização, de timbragem, nós separamos aqui no canal de saída, no caso aqui o stereo out, né, mas poderia também ser num canal auxiliar. Nós aplicamos os plugins, né? Alguns desses plugins têm funções específicas para masterização, outros trabalham tanto no canal quanto na masterização, que é o caso do compressor, que é um compressor que é colocado de leve para poder comprimir todas as faixas ao mesmo tempo. Temos o equalizador, que serve somente para fazer algumas correçõezinhas, as quais a gente não concordou no andamento da música aqui. Esse já é um plugin específico para ser aplicado na masterização, tanto que você pode perceber aqui Master Tape, mas não o impede de ser aplicado num instrumento em particular. Aqui é um plugin também que pode ser aplicado tanto no canal quanto na master. É um plugin de reforço de estéreo. Para quem gosta de ouvir música em fone de ouvido, esse plugin aqui é excelente para esse tipo de público. Temos o limiter. O limiter tem a ação de limitar o som, impedindo que esse mesmo não venha a distorcer, e ao mesmo tempo que ele consegue aplicar um pouco mais de pressão sonora, porém com controle, né? E por fim, tem esse plugin aqui que está sendo muito utilizado devido às plataformas digitais. Esse plugin ele já faz um controle dos LUFS. Os LUFS são as medidas de pressão sonora que são solicitadas por cada tipo de plataforma musical, de streaming. Cada uma delas tem uma especificação e esse plugin aqui ele é capaz de fazer todas as alterações que são necessárias para que essa música soe bem dentro de cada plataforma. Não vamos entrar em detalhes, né? Por causa do tempo escasso, mas eu indico o estudo de cada plugin desse, além do estudo do conceito de masterização. Na internet tem muita coisa com relação a isso. E vale a pena você estar conferindo, vale a pena você estar sempre procurando informação a respeito daquilo que você pretende fazer. Vamos ouvir um pouco da música sem a aplicação dos plugins, por isso eu vou desligar todos eles aqui. Você vai ouvir a música e depois eu vou ligá-los para você perceber a diferença da masterização. Vamos lá. Vou ligar os plugins.
sem os plugins. Você pode perceber que os plugins dão mais vida para a música, dão mais ganho, mais coloração. Esse é o conceito básico da masterização. É você fazer a música soar, todas elas, né, de um álbum soar iguais, né? Haja visto, foram gravadas em circunstâncias diferentes, porém, ao soar, elas devem soar iguais. Por isso, esse conceito da masterização, ele é muito amplo, ele é muito vasto. Então é isso, pessoal, espero que tenha sido o mais sucinto possível, o mais simples e o mais eficaz nas explicações aqui. Um abraço a todos.